Ei, gente, tudo bem? Eu sou a Daniela e hoje a gente vai falar um pouco sobre as briófitas. E nesse grupo de plantas a gente vai focar sobre as características gerais, o ciclo de vida e sobre os antóceros, que são um tipo de briófita. O grupo das briófitas ele é composto pelos musgos, pelas hepáticas e pelos antóceros. Os antóceros eles são um pouco diferentes das outras briófitas e aí a gente vai conversar sobre eles um pouco mais pra frente. A diferença das briófitas para outras plantas é que elas não possuem órgãos verdadeiros, então as partes dela têm nomes diferentes. O que seria o caule é chamado de cauloide, porque ele não tem vasculares. As folhas são chamadas de filóides, porque elas não têm estômatos. E as raízes são chamadas de rizoides. Elas também são criptógamas, assim como as pteridófitas. Ou seja, elas não se reproduzem por meio de semente de pólen, mas por meio de esporos. Os musgos e as hepáticas, eles vivem em ambientes escuros e úmidos. Isso porque o gameto masculino das briófitas, que são os anterozoides, eles são flagelados e precisam de água para nadar até a oosfera para que ocorra a fecundação. Ao mesmo tempo, as briófitas precisam de ambientes sombrios porque elas não têm uma cera impermeabilizante de cutina. Então, elas perdem água para o ambiente muito fácil. Então, os ambientes escuros, eles evitam que o calor e o excesso de luz solar façam com que as briófitas percam água para o ambiente por osmose. E pela ausência da cera de cutina, as briófitas são consideradas plantas epífitas, ou seja, elas absorvem a água da atmosfera por toda a extensão do corpo, então pelos rizoides, filóides, pelo cauloide. E, em geral, as briófitas são avasculares, ou seja, elas não têm nem xilema nem floema. Então, todas as trocas entre as células, como de água e nutrientes, elas acontecem por difusão e osmose. E é por causa disso que as briófitas têm um porte menor, porque como as trocas são feitas por difusão e osmose, isso é um processo muito demorado. Então, não faz sentido ser uma planta muito grande se ela não vai conseguir levar tudo o que ela precisa para todas as células, aí ela ia morrer. Os musgos, em sua maioria, eles são dioicos, ou seja, o gametófito ele só produz um tipo de gameta, ou é masculino ou é feminino. E o musgo também tem duas fases de vida, o gametófito e o esporófito. O gametófito ele é a fase haploide, ou seja, ele tem metade do número de cromossomos do esporófito, ele é N. E ele é a fase dominante, através de mitoses sucessivas, ele vai produzir os gametas. O anterozoide, que é o gameta masculino, que vai ser produzido no gametófito masculino, vai nadar até a oosfera, que é o gameta feminino e está no gametófito feminino, atraído por substâncias químicas que a oosfera vai liberar no meio para direcionar o anterozoide até ela. Quando o anterozoide encontra a oosfera, vai ocorrer a fecundação e vai ser formado um zigoto diploide, ou seja, ele é 2N e tem o dobro de número de cromossomos do gametófito. E então esse zigoto 2N vai sofrer várias mitoses até formar um esporófito em cima do gametófito feminino, onde estava a oosfera. Isso acontece porque o esporófito das briófitas ele não tem clorofila, ele é aclorofilado. Então ele não vai realizar a fotossíntese e com isso ele não vai produzir todas as substâncias necessárias para sua sobrevivência. Então ele depende do gametófito feminino realizar a fotossíntese e fornecer glicose para ele. O esporófito ele também tem uma cápsula, onde vão acontecer as meioses, formando células N, que são células haploides, que são os esporos. E esses esporos vão ser liberados pelo esporófito no ambiente, e aí quando eles encontrarem um ambiente favorável, no caso, igual a gente já falou antes, úmido e mais escuro, ele vai se desenvolver em gametófito. Já o grupo dos antóceros, ele também faz parte da divisão briófita. Ele é vascularizado, então ele é chamado de traqueófito e possui xilema e floema. Essa é a diferença dele em relação às outras briófitas. O xilema ele é o vaso condutor de seiva bruta. Seiva bruta é composta basicamente por água e por sais minerais. E ela vai levar essa seiva bruta das raízes, no caso das briófitas do rizoide, até as folhas. Já o floema, ele conduz a seiva elaborada, que é basicamente glicose, e ela vai das folhas, filóide nas briófitas, até as raízes, rizoide nas briófitas. Pelo fato dos antóceros serem vascularizados,
Muitos cientistas acreditam que a briófita não foi o primeiro grupo de plantas a surgir na Terra, mas que teriam sido as pteridófitas que surgiram primeiro, e depois elas sofreram uma evolução com a perda de algumas características, formando as briófitas. E eles acreditam que isso teria acontecido porque, com a colonização do ambiente terrestre e desenvolvimento de um grande número de plantas, teve uma grande quantidade de competição por luz e por sais minerais. Então, as plantas que perderam algumas características foram favorecidas, permitindo o surgimento das briófitas, que conseguiam viver embaixo de outras plantas e que, no caso, é um ambiente escuro. E de briófita é basicamente isso. Na próxima aula a gente vai corrigir algumas questões sobre briófitas que caíram nos vestibulares. E eu espero que vocês tenham gostado.